Então, meus irmãos, mais uma vez aqui, certo? Primeiramente aí a paz do Senhor pra galera aí que tá acompanhando. E enfim, né? Queria deixar uma passagem aqui, né? Como prometido no vídeo passado. Romanos 10:14, que é uma passagem bem forte, né? Que diz assim: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Enfim, tem um versículo 18 aqui também. Vou ler só para ficar mais completinho, né? Lembrando que eu recomendo os irmãos lerem a passagem completa em casa, certo? Acompanhar em casa aí, né? Mas digo porventura, não ouviram? Sim, por certo, por todas as coisas da terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Então, né? Esse versículo aqui, vou dar uma breve resumida no versículo todo. Vamos continuar aqui na nossa peregrinação, certo? Então, antes de mais nada, né? Essa passagem aqui está falando a respeito de nós, né? Que nós devemos pregar a palavra do Senhor, nós que cremos em Deus, né? E a questão é essa, tipo, como é que a gente quer que as pessoas acreditem se a gente não prega, entende? Porém, não é só pregar, mas é viver também. Porque uma coisa é você falar, outra é você viver aquilo que você fala, entende? Caso eu fale e não viva aquilo que eu tô falando, eu tô caindo em hipocrisia, certo? Então, a passagem tá falando a respeito disso, né? Que a nossa arma aqui tá boa. Né? Tá falando a respeito disso, né? A respeito dessa questão de pregarmos o evangelho, né? Calma. É o que se conecta com aquilo que foi pregado anteriormente, né? Que às vezes a gente pensa que a gente não é capaz, a gente pensa que a gente é fraco e tudo mais, pensa que não vai dar conta, porque sim, existem pessoas melhores que a gente, porém ainda assim o Senhor quer que a gente pregue. Caraca, mano, é chato de desviar, né? E aí que vem uma questãozinha interessante aqui, né? Um versículo que me chamou a atenção. Cadê, né? Aqui. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Então aqui é uma palavra de, como posso dizer, meio que de desilusão, digamos assim, né? Cansaço, né? Seria a palavra certa. Porque Isaías ele fala a respeito disso. Quem creu, quem dá ouvidos à nossa pregação, né? E tem uma palavrinha Abacuque, né? Que o meu irmão Eduardo gosta de se recitar bastante, né? Que fala que o Senhor ele aviva a obra no meio. Porque no início da obra você tá ali com todo o gás, entende? Você quer pregar mesmo, você não tá nem pra nada, você vai embora. Porém na metade, ao longo do caminho, né, conforme a gente vai vendo o mundo que a gente tá inserido e tal, a gente meio que desanima, entende? Né? Então por isso, né, que Isaías aqui tá falando, né? Senhor, quem creu na nossa pregação, quem acreditou, né? Então tem dessa questão também que a gente vai pregar para muitas pessoas, mas às vezes só uma vida vai realmente prestar atenção ali, vai se converter e tal, né? A palavra vai acertar somente um coração. E no evangelho tem muito disso, né? E tem uma lança aqui, mas não sei se eu pego, mano. Só vou pegar aqui pra mostrar mesmo. Então no nosso evangelho tem disso de desânimo, né? De cansaço. E mais pra frente eu trago essa passagem que se fala em Abacuque, né? Que é uma passagem muito boa também. E aqui é um incentivo novamente, né? Para continuar pregando a palavra do Senhor, né? Como foi falado aqui. Como, pois, invocarão é aquele
que nem creram. E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Né? Então, novamente, o Senhor confia em mim, em você, que nós somos pequenos, que nós não somos nada, que nós somos falhos, que nós caímos todo dia. Tem certos hábitos que a gente quer se libertar e não consegue, é difícil. Mas mesmo assim, o Senhor confia na gente para levarmos a passagem, para levarmos a palavra, para anunciarmos a salvação, né? Aqui como fala, né? Como está escrito, né? Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então a questão é essa. Eu não sei se eu limpar a área toda, se eu vou direto pro chefe aqui. Mas enfim, a questão é justamente essa, né? Quão formosos são os pés dos que levam as boas novas. Ou seja, é o tipo de coisa, né, que por mais que a gente vai ser pisado e tudo mais, porque o nosso mundo é cruel sim, né? Caraca, numa só. Se eu tivesse fazendo uma build de arma de dragão, esse ovo vermífugo aqui ia me ajudar bastante. Que dá pra trocar ali no ninho, né? Vamos dar uma explorada aqui. Tem uma armadura aqui, vou tentar pegar ela. Se bem que a minha chance de morrer aqui é alta. Então aí que é a questão, embora, né, as pessoas abusem, né, de pessoas boas, né? Se bem que a Bíblia pede pra gente ser pessoas boas, que levam palavras de ânimo e tudo mais, né? Não que a gente leve palavras de fofoca. Não, calma. Fofoca, mentira, contenda, entende? Conformosos são os pés, né? Dos que levam as boas novas, né? Dos que anunciam a paz. Então às vezes vai acontecer disso, né? Vai estar eu, você, nossa limitação, fraquinho, falando em gíria, né? Mal sabendo gravar um versículo direito na cabeça, na memória. Pô, mas vai ter pessoas, né, que vão estar tão mergulhadas nesse mundo que quando elas se depararem com alguém que prega a palavra do Senhor, elas vão enxergar. É o que a palavra diz, você vai confortar essas pessoas, entende? Né? Porque tem diferença, né, novamente. Tem aqueles que querem, né, causar, né, fazer inferninho, como diz o pessoal, né? E tem aqueles que estão no mundo, estão perdidos, mas precisam, entende? Esse aqui já tá morto, pensei que ele tava vivo ainda. Vou explorar aqui. Oxi! Nossa, pegou ainda, mano. Olha o tanto que arrancou, velho. Caraca, quase matou a bonequinha, velho. Mas enfim. Né, nessa questão, tem pessoas que precisam de ouvir. Não, calma. Se eu tivesse de Pyromancer, jogando de Pyromancer, ia ser o canal aqui também. Deixa eu ver se tem alguma bomba aqui. Vou precisar. Vai ser aqui mesmo. O cara tá vindo aqui, ó. Zoeiro todo ele. Então a questão é essa, que a gente venha ser luz, né? Novamente se conectando com aquela passagem, de sermos luz, né? De sermos sal na terra. Porque tem uma galera assim que quer aloprar, que vai blasfemar, que vai falar que você é louco, que vai falar que, enfim, né? Você fez uma porrada de coisa errada, agora tá aí pagando uma de crente. Mano, você vai ouvir essas coisas. Entende? Não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui. Tá bom, ganhamos. Já que eu tô aqui mesmo, vamos pro chefe, vai. Deixa eu summonar a bruxinha aqui que ela vai ajudar nós. Esqueci, velho. De pegar o milagre, hein. Ai, caraca. Eu não vou voltar não, vai. Já tô aqui mesmo. Que essa luta aqui é da hora, mano. De fazer ela a longa distância, tá ligado? Com projétil. Essa luta aqui é boa. Uma borboletona. Deixa eu ver se dá pra ver ela daqui. Dá pra ver lá no início do mapa. Mas não foquei não. Tá mais preocupado em não cair no abismo, né? Mas enfim. Aí que vem a questão, né? Que essa passagem já tá falando a respeito disso, né? Que nós devemos ser luz. E aqui não se engane não, tá? Que tem chance de morrer. Deixa eu ver se eu tenho um escudo com defesa mágica. Tá.
30. O melhorzinho que eu tô usando aqui quer dizer, o melhorzinho que tem é que eu tô usando mesmo. Então vamos nessa aqui. TV da baixa, velho. Só falta o negócio tá sem som aqui, tá ligado? E eu tô no meio da batalha, não dá pra aumentar. Vai, fia, faz alguma coisa aí. Mas enfim, né? A questão é justamente essa. Tomar cuidado com isso aqui, se pegar um perigo. Né? Que nós devemos ser sal na terra, né? Luz no mundo, né? Pregar o evangelho. E aquela, se nós não pregarmos, né? Como a palavra própria que diz, que isso? Maravilha. Caraca, mano, onde você esquivar alocado no bicho é isso, ela esquivar meio que toda a porta, tá ligado? Deixa eu pegar o controle aqui, mano. Tô achando meio esquisito isso aqui, só falta tá sem o volume da TV. Não, tá no volume 7, então tá bom, pô. Aí. Senão vocês não vão ouvir a minha voz. Mano, eu vou fazer essa questão aqui de humano e summonar a Beatriz e tal. Porque tem uma questzinha dela também, né? Aí no final da quest a gente pega a roupinha dela. É como eu disse, é um mundo sombrio e sem esperança, né? Bem semelhante ao nosso. E o final da quest daquela bonequinha lá, que tava me ajudando, não é muito feliz não. Vai fazer o que? Nós temos que levar a luz pro mundo, né? Independente do que aconteça. Enfim, aí na questão da passagem, né? A questão é essa. Porém, no versículo 6, peraí que eu já vou ler, só vou derrotar esse cara aqui, já vou ler pra vocês aqui, versículo 6 e versículo 7. Por que se deu uma bicuda? Ô, do nada o boneco dá uma bicuda no bicho. Uma bicuda aqui vai ajudar em nada não, pô. Podia dropar o escudo dele, a espada, sei lá. Aqui, como a gente já limpou a área, vamos dar uma... Como é que fala? Só vamos eliminar os que são principais mesmo, né? Que estão no meio do caminho. Não se engana não, tá? Esses caras aqui é embaçado, pô. Tô matando eles fácil porque minha arma tá no nível decente, senão já tá tomando um couro deles aí. Vocês viram, né? Uma lapada só já... Foi o HP quase inteiro. Aí. Aqui, versículo 6, né? Eu ia ler a passagem toda, só que como é uma passagem meio extensa, né? Ia ficar meio monótono. Embora seja importante, por isso que eu aconselho os irmãos lerem, né? A passagem completinha em casa. Então, versículo 6. Mas a justiça é pela fé. Diz assim: não digas em teu coração quem subirá aos céus, isso é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isso é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para todos os que o invocam. Então, aqui, né, achei interessante porque tem uma galerinha, principalmente no nosso meio, né, que é no nosso meio da igreja e tal, que os caras gostam de julgar, né? Que, não, eu faço tal coisa, que não sei o que lá, eu vou pro céu, você não faz, você vai pro inferno. Mano, a palavra aqui fala completamente o oposto. Fala pra gente pregar, tá ligado? E não pra condenar. É claro, uma coisa é você chegar, ver o cara fazendo um bagulho errado, trocar uma ideia ali, tipo, pô, mano, ó, você tá fazendo não é certo. Olha lá a borboletona lá, ó, esperando nós. Pô, o que você tá fazendo aí não é certo, tal, vai dar ruim, né? Presta atenção no que você tá fazendo. Uma coisa é a gente fazer isso, outra coisa é você já chegar condenando, mano. E quando a gente condena, entende? Não é justo. Porque nós estamos fazendo o trabalho de Deus nisso daí. Pera aí. Aí.
falhando também, mano. Deixa eu pegar minhas almas nesse que eu morro de novo, né? Né? Recupera aí. Tem ligueado essa bexiga, velho. Ai, ai. Como eu falei, se eu tivesse com a lança de raio, mano, ia ser bem mais favorável essa luta. Aí a bruxinha não ataca também. Bate com o cajado, sendo que era pra tá entojando ela de magia, mano. Aí, se afasta. Tá batendo com o cajado. Vai fazer o que com o cajado, mano? O bagulho é pra soltar magia, né? Aí, foi. Maravilha. Cadê? Aí. Enfim, de vez em quando a gente passa raiva com isso aqui, tá, velho? E uma coisa aqui novamente, né? Como posso dizer? Novamente, os gráficos são uma porcaria, né? Antigo pra caramba. Mas, velho, o cenário é muito lindo, na moral, velho. Isso aqui, sei lá, mano, parece que é de um livro de conto de fadas, tá ligado? Se bem que de certa forma saiu, né? No caso foi o mangá Berserker. Mas, ou nesse vídeo, ou em algum momento a gente vai falar de Berserker, né? Porque, mano, Berserker pra mim é o melhor anime já feito, mano. Melhor obra de leitura já feita. Você começa a ler negócio e não quer parar mais não, velho. O bagulho é de outro nível mesmo. E vocês viram aí que eu peguei uma Ember ali, né? Ember divina. A gente vai engolir arma com divino para enfrentar os seres malignos desse mundo, né? E, enfim, como eu tava dizendo, né? Porque muito crente gosta de fazer aquela questão de julgar os outros, e pá, tipo, pô, tô na igreja aqui, tô tirando uma onda, certo? Você tá no mundão, pá. Então é aquela questão, né? Vou pro céu e você vai pro inferno, pô. Isso é uma das maiores idiotices que um crente pode falar, mano. Uma coisa, novamente, uma coisa é você chegar pra trocar uma ideia, né? Tipo, pô, mano, olha as coisas que você tá fazendo aí e tal. Entende? Uma coisa é isso, pessoal. Uma coisa é uma trocação de ideia. Outra coisa é a pessoa chegar Como é que fala? Já julgando, entende? Meu, você mata a alma ali na hora. Lembra que eu tava fazendo aquela analogia das almas? Que se você ficar zoando, pá, de patifaria, você acaba perdendo, né? Eu fiz uma analogia no jogo aqui, né? No final da gameplay, né? Fiz uma analogiazinha aqui. Porque aqui você, né, derrota os inimigos, né? E você ganha as almas, né? Dos inimigos aqui. Olha lá, mais 80, pá. Então, são almas, né? Que a gente usa pra upar o personagem, pra deixar o personagem mais forte. Porém, se eu ficar de zoeira aqui, no mundo hostil, sombrio, perigoso, tá ligado? Que não dá pra você confiar em ninguém. Mano, você pode acabar perdendo. Isso se concretiza, né, na vida do cristão. Então, a questão é justamente essa. A gente não pode brincar. A gente tem que tomar cuidado com as atitudes que a gente toma. Porque dependendo do que você fala, mano, acabou, velho. Né? Outra coisa também é essa galera do mundo aí que, pô, já tô enjoado já, mano. Que tem essa questão, né? Que o pessoal fica falando de sal. Que. O negócio desceu pra baixo, é pegar o drop do bichinho. Né? Que o pessoal tá na igreja e pá, e tem aquela gracinha toda, tá ligado? E chega na hora de fazer um bom serviço, né? A boa obra que um crente deve fazer, o cara não faz. Mas a contraponto, né, em vez do cara pregar a agir, né? Agir com aquilo que ele tá pregando, o cara não faz aquilo que ele tá pregando, né? E aí que vem a questão, né? Que a galera do mundo é quase a mesma coisa. Porque tem como falei, mano, tô enjoado já, velho. Porque, não, na moral, os caras chegam, falam de empatia o tempo inteiro. Pô, tem que ter empatia com as pessoas, e que não sei o que lá, e blá blá blá, e aquilo outro. Ô, mano, aí que vem a questão, os mesmos pessoal que faz respeito de empatia, de ter amor ao próximo, que não sei o que lá. Isso não tô falando pessoal da igreja, é a galera do mundo mesmo que eu falando isso daí. Ame assim mesmo, essas frescuras aí, tá ligado? Espero que eu não morra, mano, mas...
Eu não tô a fim de dar uma volta. Peraí, deixa eu colocar o anel aqui. Que se quebrar, pelo menos não perde tudo. Que eu tô com preguiça de dar o retorno aqui, tá ligado? Mas dessa vez deu certo, precisou não. Porque tem essa parada, mano. Os caras ficam enchendo o saco o tempo inteirinho. Né? Eu lembro na época de eleição de 2018, era o tempo inteiro. Pô, empatia, que não sei o que, papapá. Aí, velho. Chega na hora da galera colocar em prática, não, que eles vêm falando. Aí os caras pegam e faz ao contrário, velho. Pô, eu lembro quando eu estudava na ITEC, mano. Tinha aquele bagulho de setembro amarelo, tá ligado? Pô, tinha umas minas lá do. Não vou lembrar o curso, mano. Se era do ADM ou se era administração, sei lá, velho. Quer dizer, ADM é administração, né? É RH no caso. Se é ADM ou se era de RH, sei lá, mano. Não lembro não. Pô, mal o tempo inteiro as minas vinham com esse papo. Setembro amarelo, que não sei o que. Aí fizeram palestrinha, tá ligado? Um bagulho assim, mó. Pô, mano, baixaria pura, na real, velho. Aí no meu caso, eu era MSI, tá ligado? MSI, né? Manutenção e suporte de informática. Só tinha moleque, mano, só cueca, velho. Tinha duas mulheres lá e tal, mas não nem conta, mano. As mulheres eram meio zoeira também, tá ligado? E a questão era essa, meu truta. Que tipo assim, as minas ficavam o tempo todinho nessa ladainha aí. Deixa eu upar aqui, que eu quero usar o machadão, cabulosão, certo? As meninas ficavam o tempo todinho nessa baixaria. De setembro amarelo, que não sei o que, papapá, e pipipi. Só que aí que vem a questão, mano. Tipo assim, as minas fazia palestrinha e tudo mais. Só que com nós, só pelo fato de a gente ser homem, pá, né? Que tem essa questão que tem umas mulherazinhas, de onde eu tirei isso? Tem umas menininhas aí e tal, que sei lá qual é da fita, mano, na moral mesmo. Tem uns caras que é babaca? Tem, mas tem umas minas assim que não dá pra entender, velho. Porque você não faz nada contra as mulheres e as mulheres têm algo contra você, entende? Não sei, mano. E era esse tipo de coisa, mano. A gente nunca fez nada pras meninas, né? A gente só era de cursos diferentes e tal. E as minas não gostavam de nós, mano. É tipo, as minas falavam cada absurdo, velho. Tipo assim, chegava cada conversa nos nossos ouvidos, tá ligado? Pô, os moleques do MSE é isso, é aquilo outro. Não vou falar aqui, né? Porque, enfim, né? São insultos de alta qualidade, né? Rolou até racismo, né, mano? Até racismo rolava lá. É que vem a questão, né? Que o pessoal fala que é contra racismo, né? Mas vai lá e comete também. Aí não dá pra entender, mano, qual é da fita. Então, assim, hipocrisia tem pra todo lado, mano. A real é essa. E eu esqueci de explorar aqui dentro também. Depois nós faz isso. Se bem que não tem necessidade nenhuma, né? Aí, vai, toma. Toma aí você também. Né? Então, é um bagulho assim, mano, que você olhava, você pensava, pô, pra que, tá ligado? O pessoal enche o saco, pá, com esses assuntos enjoados aí. Aí pega e faz exatamente aquilo que eles estão falando ser contra. É uma coisa que não dá pra entender, tá ligado, mano? É, sei lá, um bagulho escroto, velho. Aí novamente, né, tem isso dentro das igrejas, né, como foi pregado aqui. É que em vez dos caras pregar, os caras tá condenando. E tem isso aí no mundo, né, que ao invés dos caras, né, encher nosso saco no Instagram, no TikTok, pá, aí faz manifestação, aí fica aquela ladainha toda. Agora sim, lembra que eu falei do raio? Então, vamos pegar ele agora. Aqui, vamos aprender esse gesto aqui, que é o melhor gesto do jogo. Vamos entrar na Covenant. Aí. Já era. Milagre. Lança de raio. É o famoso receba, mano. Mas enfim. Vou descansar na fogueira aqui. Dá pra subir de nível? Não. Aqui. Ué. Aí eu comecei com bandido, mano. Então realmente eu vacilei. Caraca, tio. Enfim, vamos pro que interessa. Que a gente vai explorar uma nova areazinha agora, né? Mas aí. É o que eu tava mencionando, né? Essa questão. Né, que é o tempo inteiro, pô. Em 2018, lá né, nas eleições lá, né?
Não vou falar o nome dos caras aqui, porque vocês estão ligados e pá. Mas, pô, era uma chatice, velho. Os caras vinham enchendo o saco, as minas da ETEC lá, barulhando tudo, tá ligado? Aí que vem a questão, deixa eu equipar uma parada aqui, que muito me interessa. Aí, vocês vão entender porque eu tô equipando a faquinha. E aí que vem a questão, tá ligado? Esses caras aqui é traíra demais, mano. Ó. Calma aí que aqui é emboscada, das boas. Os caras vindo na crocodilar. Então é isso, se na minha visão, se colocasse em prática aquilo que fala, beleza, pô. Você tem moral, tá ligado? Tipo assim, você realmente pratica aquilo ali que você tá falando. Mas não, tipo assim, é só pra encher o saco mesmo. Tipo assim, nem eles acreditavam naquilo que estava falando. Porque, pô, uma coisa aqui, né, eu tá pregando pra vocês, falando de Cristo e tal. Aí chega na hora do vamos ver, sei lá, eu blasfemo. Pô, Deus me abandonou, que não sei o que. Mano, quem tá me ouvindo vai pensar o que de mim, tá ligado? Da mesma forma, quem fala que é contra, sei lá, homofobia, contra racismo, que é contra não sei o que lá. Aí chega na hora que topa com alguém que ela se diz, né, ser contra os atos que vão contra aquela pessoa, a pessoa pega e fala coisa pior, tá ligado? Aí que vem a questão, mano, que um bagulho assim que eu lembro isso até hoje, mano. As minas falam uma cada bobagem, tá ligado? Bagulho escroto, velho. Aí, quando era setembro amarelo, não, que a saúde de vocês é importante, que não sei o que. Uma bobajada, mano. Aí as pessoas vinham, abraçava. Eu olhava pra aquilo ali e ficava pensando, pô, mano, que bagulho. Tá ligado, mano? Bagulho de boroca, velho. Mas enfim. É um paralelo aí que eu quis trazer. Nós saí aqui em cima. Não sei se essa frase fez sentido, né? Eu saí aqui em cima porque. Oxi! Ó, surpresa. É porque se caso, né, eu fizesse o caminho normal do jogo, eu ia vir pela frente aqui, né? E quando eu chegasse aqui, ia vir um rolo e ia fechar esse portão. Ia ter que passar por lá, pelaquela passagem que eu acabei de passar, né? Aí ia sair lá em cima. Aí ia dar acesso a essa parte aqui, né? Depois dropou alguma coisa. Caramba, os caras tá dropando. Que o peitoral dele. O peitoral dele é bom. Uma armadurazinha meio zoadinha e tal, mas é decente. Mas também deixa o personagem pesado. Aê. Então é isso, né? Tem hipocrisia em todo lugar, mano. A real é essa. É, aqui eu vou ter que dar uma de, sei lá, velho. De acrobata, né? Toma esses aí, fica de boa. E, bom, acho que eu só vou pegar um anel só. Senão vai ficar. Que na verdade a mensagem já foi, né? A mensagem curtinha. A mensagem sim, a palavra em si já foi, né? Então, já que nós estamos aqui, né? Espero que eu não caia aqui de novo, porque é muito chato isso aqui, velho. É, muito chato mesmo. Olha, os caras. Não dá pra entender não, mano. O pulo desse jogo não é muito eficiente, tá ligado? É meio. Tem um delayzinho, né? E tem certos momentos que você tem que arriscar, velho. Tem que sair pulando por aí e tal. É meio. Como posso dizer? Sei lá, enjoado, mano. Literalmente essa palavra, enjoado. O bagulho é chatão. Mas funciona. É eu que vacilei ali mesmo, mas acontece. E pá, tá ligado? Deixa rolar. Na próxima nós dá conta. Aí. Tem que fazer isso aí fazendo parkour, tá ligado? Pique da Iane dos Santos. E... pior que não é difícil, eu que faço drama também. É só você saltar meio que na pontinha ali. Porém tem essa questãozinha, né? O salto não é muito eficiente. Mas enfim, como eu estava falando a respeito de Berserker, que pra mim é uma obra-prima e novamente. Vocês se preparem porque vou falar muito mais de Berserker por aí, cara. Tem o Dragon's Dogma também, né? Que é uma gameplay que eu pretendo trazer aqui no futuro.
que, mano, tem muita coisa de Berserker, literalmente muita coisa de Berserker. Seria interessante, né, se eu tivesse o computador e colocasse as comparações visuais, né, cara? Porque aí vocês entendem do que eu tô falando. Mas enfim, né, quando eu tiver um PC e tal, quem sabe eu trago. Mas enfim, a questão é essa, né? Esse jogo aqui, Dark Souls, tem muita inspiração visual, né, de Berserker. Né, que Berserker é uma obra focada. Não vou contar a história aqui, mano. Oi. Pode pegar a bolacha, mano. Meu irmão chegou aqui no quarto pedindo bolacha pra mim, mano. E é bolacha, não é biscoito não, que nós é paulista aqui no bagulho, certo? Ô, uma parada, mano, que eu moro aqui em Minas, tá ligado? Eu mudei pra cá, pá, mas sempre morei em São Paulo. Mano, nunca me acostumei com esse bagulho de biscoito. É biscoito, Zé. Biscoito o quê, mano? O bagulho é bolacha, velho. Bolacha no bagulho. Isso quando tem uns caras que é carioca também. É biscoito, o menor. Não é bolacha não. Que não sei o que, pá. Tá ligado? Inclusive, se o meu mano Brunão tiver assistindo, um forte abraço aí, Brunão. Seu gordo. Mas enfim. Aí a questão é essa, tá ligado? Que Berserker pra mim é... Ô, na moral. Aqui, ó. Antes que eu mude de assunto do nada. Antes que eu mude de assunto do nada. Aqui, ó. Cadê o monte de entulho que eu peguei? Eu não peguei, não? Ué? Era pro bagulho tá aqui, pô. Só falta não ter pegado. Ai, caraca. Ou será que eu não peguei a parada, mano? Depois eu pego e volto pra cá. Que tem um itemzinho, né? Jogado assim nas tralhas tal, que se chama monte de entulho. Bem no iníciozinho do jogo. Aí você dropa ele ali. E aí você pega ele de volta, né? Quer dizer, você faz mesmo uma troca, né? Novamente, quem é velho de Dark Souls já tá ligado. Aí você faz uma troca, você troca um monte de entulho por uma... Acho que é lasca, um pedaço grande de titanita. Vou acender essa fogueira aqui. Vou acender essa fogueira aqui porque... Não vou ficar vacilando com essas almas aqui não. Então aqui é o conhecimento. Tem que upar mais nível, cara. Vacilei. A gente vem pra cá que já pegar uma chave, né? Pra entrar no mundo pintado, que é uma bonequinha. Enfim, né? Mano, enfim, Berserker é um bagulho doido. Quando eu comecei ali, não parava mais de ler, velho. Esses cavaleiros aqui, ó. Razoavelmente. Errei aqui. Razoavelmente lembra Berserker Armor, né? Só que Berserker Armor é uma armadura que o protagonista usa. Acho que eu não deveria ter feito isso. Aí. Mas lembra vagamente. No Dark Souls 3 tem um que lembra mais, até a postura, né? E a postura do Guts, no caso, né? A postura do Guts é quando ele tá com a Berserker Armor completa, ele meio que fica animalesco, sabe? Aí tem um inimigo no Dark Souls 3 que a postura dele é semelhante. Então, aqui ó, você viu que a posição dele mudou, né? No início do vídeo ele tava andando pra lá e pra cá. Aqui mudou a posição dele. Aquele bichão ali, enfim. A gente vai enfrentar ele depois, mas não agora porque... Acho que até dá pra enfrentar agora, mas... Sei lá, é chato, mano. Dá, tá ligado? Mas vamos passar um perrengue e o vídeo vai ficar com 3 horas. Ou não, né? Que eu já consegui matar ele fraquinho já. Mas a questão é o dano. Mesmo que eu me saia bem assim na batalha, o dano não é dos melhores, né? Então a gente vai apanhar bastante. Quer dizer, não pode apanhar, praticamente. Não pode... Opa! Não pode tomar nenhum golpe e você vai bater muito e vai tirar quase nada. Aí, vamos vir pra cá agora. Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Ou tá muito barulho lá fora, né? Aqui no meu ambiente, ou realmente tá... Não, tá normal. Melhor deixar assim mesmo, porque... Às vezes não dá pra ouvir minha voz, né, mano?
Não fica uma barulheira alta e vocês não escutam nada. Caraca. Aí. Ai, nossa, não acredito. O cara me seguiu, mano. Ei, não é bom subir também, não. Não vai subir ninguém. Vamos na zoeira aqui mesmo. Na emoção. Ó. Você é louco, velho. E olha que o bicho tá morrendo, hein? 2 anos pra tomar um bagulho aqui também. Vai, sai fora. Tá vivo ainda. Tá vendo só, mano? Você não pode se afobar não, velho. No caso eu passei correndo, né? Fui tentar rushar, os caras me cercou aqui, vacilão. Vou pegar esses caras aí também, não tem problema não. E eu não avancei muito porque tinha um outro mais na frente, ele ia me pegar ali. Mas enfim, de forma resumida, né? Novamente falando de Berserker, né, mano? Você vê que eu vacilei aqui, mano. Vacilei total. O atalho tava aberto aqui. Aí aqui, ó. Esse mano aqui, ó. Deixa eu pegar minhas almas. Aquele mano ali, ele virou rolo, né? Lembra que eu tava falando? A respeito dos cavaleiros e tal, das pessoas que sofrem dessa maldição de não morrer, de sempre voltar. Então, no caso, ele perdeu a esperança dele. Ele se entregou à loucura. Né? E é o tipo de coisa que a gente não pode deixar acontecer com a gente. Tipo, o cara tinha um propósito de vida, agora não tem mais. É simplesmente um corpo ambulante. E esse cavaleirinho aqui também, ele é meio que garoto propaganda, né? É Oscar de Astora, o nome do cavaleiro. Vai dropar um escudinho pra gente. Aí. Deixa eu me vingar daquele Black Knight lá. Porque a gente não leva desaforo pra casa não, mano. E se os caras é traíra, nós é traíra também. Eu acho que ele vai acho que não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo não. Tá bom. No mano a mano aqui nós se garante. E é isso, né? Os locais desse jogo lembram muito Berserker, né? Por exemplo, né? Aquela florestinha que a gente tava. Tem um arco, né? O arco da Rosine, né? Que o pessoal chama. O arco das crianças perdidas. Que se passa tudo numa floresta e tal. Pica aquilo ali mesmo, né? Que a gente tava passando nos cenários. Aí, né? Aqui nesse jogo tem um lobo, né? Que ele usa uma espada na boca. Os lobos Sif, né? A gente vai chegar nisso ainda, né? Bem mais pra frente que a gente vai chegar nessa parte. Que no caso é uma referência ao Guts, né? É isso, é o Artorias na verdade. Assim, meio que o Artorias e o Sif, uma referência ao Guts. Porque o Guts tem acho que a besta da escuridão, que é meio que um cachorro preto e tal. Que é meio que a personificação do instinto assassino dele, pá, né? E tudo aquilo que é ruim que ele não deixa vazar, né? E agora é 2. E a gente tem também aqui o Artorias, né? Que é como se fosse o Guts, né? Totalmente inspirado no Guts. E o Sif, né? Que é o... Tem controvérsia, essa que é uma loba, né? Mas já a gente chega nessa parte, né? Esse anel aqui é importante que ele vai ajudar a gente a andar sobre as águas, né? Andar sobre as águas não, né? Mas manter a velocidade. A próxima área vai ser importante. Então aqui, né? O vídeo já tá com 48 minutos. Eu vou voltar para Firelink. A única coisa que ficou para trás, né? Que eu esqueci de fazer foi pegar o escudo de grama. E depois a gente vai para os esgotos. Aí. Então, eu tô fazendo uma gameplay aqui bem de leve, pá. Talvez mais pra frente eu faça alguma coisa tipo platina, né? Um tutorial, digamos assim, né? Porque o meu intuito aqui inicial foi esse, né? Foi pregar e jogar, né? Então tem essa questão, né? De jogar e pregar, foi o que veio na minha mente e tal. É uma vontade que eu tinha há muito tempo, né?
Eu nem pensei nisso em fazer tutorial, essas coisas assim, sabe, mano? Aí novamente, a carona mais. Sei lá, mano. O bagulho é da hora, velho. Vem um corvão, bate, pega, viaja com você. Melhor que Uber, tá ligado? Isso aí mesmo. Ai. Ah, tá. Outra coisa aqui, né? A respeito da passagem, né? No versículo 12 de Romanos 10. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, né? Então, aí que vem a questão, novamente. Tem uma galera que gosta de, como posso dizer, né? De apontar dedo. Pô, né? Mas você vai em tal igreja. Ah, mas você faz tal coisa. Novamente, gosta de apontar dedo. Deixa eu sentar na fogueira, porque se eu morrer eu volto daqui, né? E aqui tá falando a respeito disso, né? Que não há diferença entre judeu e grego. Então, assim, nessa questão, né, é o que a gente fala, independente da igreja e tal, né? Porque a gente não prega placa de igreja, a gente prega a Cristo, né? Então, nessa questão, é o que pega, né? Porque, novamente, tudo aquilo que é diferente de mim, que é diferente do que eu faço, eu costumo julgar, né? É um exemplo aqui, né? É o que acontece, o que é diferente as pessoas costumam julgar. Principalmente quando se fala a respeito do Senhor, entende? De igreja, de religião. Não que toda religião leve a Deus, porque isso é mentira, né? A palavra é clara que o único caminho que leva a Cristo, ou que leva a Deus, é Cristo. O único caminho que leva à salvação é Cristo, como já foi lido aqui. Porém, tem muito disso de apontamento de dedo, entende? E a própria palavra aqui já fala. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor. Então, a gente tem que ser menos religioso, saca? A igreja que eu tô é a igreja certa, a religião que eu tô é a religião certa. Não. O Deus que você serve é o Deus certo e você vai fazer o que Ele quer, né? E aí que vem a questão que você se permite ser moldado por Deus, né? Aí novamente Deus vai te moldando, né? Se conecta com o que eu preguei no vídeo passado, que Deus vai te moldando e tal, né? Aí você vai entendendo o evangelho, você vai entendendo, né, as pessoas, você vai entendendo o mundo do qual você está inserido. E aí que vem a questão, você vai querer pregar. E se cumpre aqui o versículo 14. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como virão se não há quem pregue? Então, novamente, é isso. Nós somos fracos, nós somos falhos, né? Direto as pessoas ficam apontando o dedo pra gente, né? Porém, a questão é justamente essa, né? O Senhor quer que nós façamos, né? Então, é isso, meus irmãos. Se nós não pregarmos, quem é que vai? Não só isso, mas se nós não servirmos de exemplo, quem é que vai servir? Porque tem pessoas que têm mais fama que a gente, que tem mais visibilidade que a gente, que tá fazendo palhaçada, entende? Nós estamos aqui, quietinho, pá. É aí que vem a questão, a gente vai deixar isso quieto, vamos deixar barato? Fora os outros que gostam de blasfemar o nome de Deus. Novamente, uma coisa é você ter dúvidas, né? Acho que eu vou chegar na tanta fogueira que eu vou falar um pouquinho aqui. Né? Então uma coisa é você ter dúvidas a respeito de Deus, que é normal, isso é bíblico. A gente não entende Deus em sua totalidade, então vai causar dúvida mesmo. Outra coisa é eu não entender, não querer entender e blasfemar, entende? É diferente, é totalmente diferente. Então é que minha questão, na minha visão, se esses caras podem falar besteira sobre algo que eles não entendem, a gente pode falar o que é certo sobre algo que a gente tem entendimento, entende? Então, é isso, né? Para completar aqui, né, o entendimento dessa questão que, portanto, não existe judeu nem grego e o nosso Senhor é um só, né? No final dos tempos, o que vai acontecer, né? A nossa religião, né? Os cristãos ao todo serão perseguidos.
É aí que vai vir a questão. A placa de igreja vai acabar, entende? O que vai restar é o povo do Senhor. Então o Senhor vai unir o povo dele, entende? Tem uma palavra que fala a respeito disso, eu vou trazer ela pra vocês. Mas o Senhor vai unir o seu povo, saca? E novamente, né, vai fazer aquela coisa, né, de separar o trigo do joio. Porque tem aqueles que estão na igreja para fazer gracinha e vão sair fora, né, porque vão arregar. E tem aqueles que estão no mundo e querem voltar, e isso vai servir de gatilho para eles voltar para Cristo, entende? Então é isso, meus irmãos. Que fiquem com Deus todos. Espero que tenha ficado bem explicado aqui no vídeo. Novamente, recomendo vocês lerem a passagem em casa, né? Enfim, qualquer dúvida, deixa nos comentários também, né? Que eu respondo, né? E é isso. Deus abençoe a vida de todos. Obrigado pela atenção, né? E até a próxima.